Os carboidratos são vistos como verdadeiros vilões quando o assunto é ganho de peso. Mas antes de fazer julgamentos, é preciso entender a função do carboidrato no nosso organismo para fazer substituições mais inteligentes, além de equilibrar a quantidade ingerida. A dieta low carb, como o nome já diz, propõe a diminuição da ingestão de alimentos ricos em carboidratos, como o macarrão e o pão, por exemplo. Nessa dieta, a quantidade e qualidade dos carboidratos podem variar de acordo com a necessidade e o histórico de saúde de cada pessoa. Se o organismo está acostumado com uma grande quantidade de carboidratos, a low carb deve ser feita de forma gradativa para que o organismo se acostume. Retirar o carboidrato de forma repentina e desequilibrada pode causar sintomas como dor de cabeça, alterações no humor e até falta de energia. A dieta low carb, o nome low carb, quer dizer aí a redução do consumo de carboidratos. Então a gente vai buscar uma dieta aí com reduzido consumo de carboidratos. A gente pode ter uma low carb muito restritiva, às vezes tem low carbs aí com pequenas quantidades de carboidrato, 10%, 15% de carboidrato. E tem low carbs mais tranquilas. Para a gente ter uma comparação, quando a gente pensa numa dieta tradicional, a gente prioriza em torno de 60% de carboidrato durante o nosso dia. Quando a gente tem uma low carb, às vezes a gente vai trabalhar com 40%, 35% de carboidrato ao longo do dia. E se a gente pensar numa low carb mais restritiva, com quantidades bem pequenas, e aí são para públicos bastante específicos, a gente trabalharia em torno de 10% a 15% de carboidrato por dia. Então, essa dieta nada mais é que a gente tentar reduzir a quantidade de carboidratos consumidas naquele dia. E o que é o carboidrato, O carboidrato ele está presente em vários grupos de alimentos, mas principalmente nas massas, nos pães, no arroz, em quantidades ali predominantes de carboidrato. Também encontramos, nas frutas, em alguns vegetais, mas em quantidades menores, do que, por exemplo, no arroz, no pão, no macarrão. E com quantidades, na fruta, nas verduras, a gente tem quantidades de fibras muito grande, que acaba, tendo um papel benéfico aí na nossa alimentação, na nossa saúde. Então, com benefícios maiores do que simplesmente, um pão ou um arroz. É importante a gente frisar que não é zero carboidrato, porque se a gente for ver, mesmo se a gente fala assim, não, eu não tô comendo arroz, eu não tô comendo pão, mas se você comer uma folha de alface, ela vai ter um pouquinho de carboidrato, um tomate, ele tem uma quantidade pequena, mas tem um pouco de carboidrato, as frutas, mesmo frutas, com teores pequenos, como morango, ela ainda assim tem uma quantidade de carboidrato ali. Então é muito difícil a gente falar que vai existir uma dieta zero carboidrato, Ela não é zero carboidrato. Ela vai ter quantidades menores, mas ainda assim tem quantidades, porque senão seria quase inviável a gente manter uma alimentação, saudável e equilibrada, porque a gente precisa de todos os grupos de alimentos, O carboidrato, ele é importante sim para a nossa alimentação, ele traz energia, ele traz disposição, ele traz aquela, como se diz, aquela energia rápida que o corpo precisa ali. Então a gente precisa desse consumo sim, só que tem que ser um consumo, ponderado, equilibrado. E o que acontece hoje é que a nossa alimentação, de forma geral, está com um excesso de carboidrato. A gente vem consumindo muito mais do que a gente tem necessidade. Então, normalmente se come 2 pães no café da manhã, no lanche já come uma coxinha, um pastel, um salgado. Na hora do almoço é batata, é arroz, é macarrão, tudo junto ali na mesma refeição. À tarde é outro salgado de novo, ou mais um pão. À noite é um hambúrguer, uma pizza. Então, é um excesso muito grande, de carboidrato ao longo desse dia. Então, o que a gente precisa é realmente ajustar essa quantidade para que fique uma quantidade saudável aí ao longo do dia. O carboidrato, ele virou esse vilão, tem esse medo, como se diz, até um receio do carboidrato.
por falta de conhecimento das pessoas, né? E pelo esse fácil acesso aí, né, aos conteúdos, às vezes colocam ele como um verdadeiro vilão. E na verdade depende do carboidrato, porque a gente tem excelentes carboidratos, né? Os presentes nas frutas, nas verduras, nos grãos integrais, né? São excelentes fontes de carboidrato. O que realmente é prejudicial é aquele carboidrato que a gente chama de refinado, que está ali, né, nos produtos ultraprocessados, como biscoitos recheados, macarrão instantâneo, pães ultraprocessados que a gente compra, né, tem validade ali de 1, 2, 3 meses. Então ali, né, tem um processo de fabricação ali muito intenso, muitos aditivos, muitos conservantes naqueles alimentos, e que aí trazem malefícios, né, para a nossa saúde, e que não é o pobre coitado do carboidrato sozinho, né? Esse conjunto ali que foi feito pela indústria, né, esses produtos alimentícios que trazem tantos malefícios para a gente, e às vezes acaba que quem leva a fama e vira o culpado é o carboidrato, né? Mas a gente tem que saber escolher boas fontes de carboidrato, né? Eu acho que o diferencial é esse, a gente saber que tem boas fontes de carboidrato, né? Que são as frutas, as verduras, os grãos integrais, como a aveia, o arroz integral, a chia, a quinoa, né? Que são boas fontes ali, né? A batata, a mandioca, o inhame, que são boas fontes de carboidrato e que a gente pode distribuir bem aí ao longo do nosso dia. Quando a gente pensa na nossa alimentação, é muito comum, às vezes, a gente ver na internet, né, ver a pirâmide dos alimentos, e ela é um norte muito bom pra gente, porque na base a gente tem ali os carboidratos, né, que aí são o arroz, o macarrão, os pães, né, os tubérculos como mandioca, batata, inhame. Depois a gente vai ter ali, né, as frutas, as verduras, os feijões, as leguminosas. Depois, acima na tabela, a gente tem o grupo dos leites e derivados, dos ovos, das carnes. E por último, lá no topinho, a gente tem o grupo, né, dos açúcares, né, chocolates, balas, e dos óleos e gorduras. Então, o que quer dizer a pirâmide, né? Embaixo é o que a gente consome em maior quantidade, que é os carboidratos, com cautela. E depois, né, as frutas, as verduras, os vegetais, as leguminosas, o leite, os ovos, né, a gente tem as quantidades específicas ali. E como eu sei se eu vou montar um bom prato? De maneira geral, claro que isso não vai se aplicar a todos, né, mas de uma maneira geral, uma boa forma de a gente visualizar o nosso prato é tentar primeiro dividir ele na metade. Então, essa metade, nós vamos preencher ela ali de verduras e de legumes. Então, alface, rúcula, brócolis, cenoura, tomate, abobrinha, quiabo, os legumes que você gostar. Então, metade desse prato está sendo preenchido aí com um grupo, né, de verduras e legumes. Naquela outra metade que sobrou, a gente vai dividir ela em 3. Então, metade a gente vai preencher com carboidrato. E aí eu vou escolher, ou eu vou colocar o meu arroz, ou eu vou colocar o macarrão, ou eu vou colocar uma porção de mandioca, de inhame, né? Eu vou escolher qual dos alimentos do grupo do carboidrato eu vou colocar. Não, na outra porção, eu vou para o grupo das leguminosas, que também é excelente para o nosso dia a dia. Então, os feijões, os seus diversos tipos, né, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, fazem todos parte do mesmo grupo. Então, eu vou preencher ali mais uma porção e a última porção eu vou preencher com as proteínas, né, que aí pode entrar o ovo, as carnes, os peixes, e aí ali a gente completa muito bem com, né, uma variedade grande de nutrientes, de vitaminas, de minerais, um nosso prato ali bem adequado e que vai me saciar e que vai trazer benefícios para a minha saúde. Quando a gente pensa, né, numa dieta low carb, a gente tem que ter 2 cuidados. Da redução da quantidade, né, de carboidratos, então eu tenho que pensar em reduzir a quantidade, a porção do que eu estava consumindo. Então vamos pensar que a gente vai montar o prato e a pessoa tinha costume de colocar ali 4 colheres de arroz, né? Então eu vou tentar reduzir para 2. Isso já é uma redução, já é um low carb, né? A gente já está reduzindo a quantidade de carboidrato que estava sendo consumida.
E a gente tem uma outra possibilidade, que é trocar esses grãos, né, esse carboidrato, por carboidratos integrais, né? Seria um arroz integral, um macarrão integral, né, que tem uma quantidade maior de fibras, que também é um tipo de carboidrato, mas é um carboidrato mais complexo, que o nosso corpo gasta mais energia para metabolizar, ele dá mais saciedade, ele ajuda no funcionamento do intestino, ajuda, né, a gente consumir uma quantidade menor de alimentos, porque ele traz essa propriedade de aumentar a nossa saciedade. É como se ele formasse um gel, aumentasse o bolo ali dentro do nosso estômago, então, consequentemente, a gente come menos. Então, por exemplo, nesse caso, né, que a gente reduziu ali para 2 colheres de arroz, se a gente trocar, por exemplo, para um arroz integral, que vai trazer mais saciedade, vai trazer mais benefícios, a gente conseguiria reduzir ainda para 1 colher, você conseguiria comer bem, ficar saciado e ter os benefícios aí da perda de peso, né, da melhoria da saúde. A gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente pensa na dieta low carb, porque ela pode trazer, né, desvantagens aí pra gente. Não é qualquer pessoa, né, que pode fazer. Então, se a gente pensar numa gestante, né, é arriscado às vezes ter uma redução aí drástica da oferta, né, de carboidratos num adolescente, numa criança que está em fase de formação. Então, a gente precisa ter os cuidados com relação a isso, porque quando a gente restringe demais o carboidrato, sem ter um acompanhamento correto, né, uma distribuição correta dos outros nutrientes, pode levar a desmaios, perdas de consciência, tonturas, fadigas, falta de energia, às vezes durante a atividade física, né? A pessoa pode desmaiar ou ficar, né, tonta, com vertigem, por falta de energia, né, por falta desse carboidrato circulando aí, né, na nossa corrente sanguínea em forma de glicose, que é a nossa energia mais rápida, então pode gerar aí complicações e que realmente, né, pode gerar quadros sérios, né, às vezes um desmaio, uma queda, né, leva uma fratura, então a gente tem que ter cuidado e sempre ter esse acompanhamento profissional. Quando a gente está fazendo uma low carb, dependendo da estratégia que a gente utiliza, normalmente essas porções vão ser pesadas, vão ser quantificadas ao longo do dia para a gente não extrapolar aquela meta que a gente colocou, né? Então, se a gente colocou que ao longo do dia, vamos supor, a gente vai consumir 250 gramas de carboidrato, então eu vou ter que pesar ali, né, os meus alimentos todos para eu saber se eu estou chegando, né, próximo aí da minha quantidade, né, do meu objetivo. Então, e não quer dizer que 200 gramas de carboidrato é 200 gramas de arroz, né, e a gente tem essa diferenciação, né, um alimento não é só, né, carboidrato, não é só proteína, não é só lipídio, então a gente, né, vai ter o cálculo ali, a gente tem as tabelas de composição dos alimentos que nos auxiliam nisso, então ele volta lá, 100 gramas de arroz tem qual quantidade de carboidrato, qual quantidade de proteína, qual quantidade de gordura, então essas tabelas nos auxiliam no momento do cálculo para eu colocar exatamente, olha, esse paciente nesse momento vai comer 100 gramas de batata ou 100 gramas de arroz, para a gente conseguir fechar, né, a quantidade de carboidratos, né, prescritas e desejadas para aquele dia. Quando a gente associa, né, a dieta low carb com a atividade física, a gente tem um benefício muito grande, que normalmente a gente costuma ter uma perda de peso mais rápido, porque a gente conseguiu reduzir a oferta calórica para aquele paciente e ainda está aumentando o gasto energético dele. Então, se a gente pensar numa balança, a gente está reduzindo a quantidade que a gente está consumindo e está aumentando a quantidade que a gente gasta. Então, nisso eu vou ter um déficit ali de caloria e com isso eu vou conseguir uma perda de peso, às vezes um pouco mais rápida, né? Para aquele paciente que quer um resultado mais rápido, né? Tá mais ansioso, quer ali, né, aquele resultado para ontem. Às vezes com essa estratégia a gente consegue esse pontapé inicial, né, para ter esse resultado. Mas é importante a gente sempre acompanhar, porque às vezes vai ser uma estratégia temporária, né? Às vezes eu não vou manter aquela mesma estratégia ali para sempre, né? Então eu vou manter ali por 15 dias, 30 dias, né? Uma dieta às vezes low carb um pouco mais restrita, eu faço por um curto período de tempo para dar aquele
ânimo para o paciente e depois, né, a gente vai mudando as estratégias e ajustando para que realmente fique uma dieta, né, um plano alimentar que esse paciente consiga manter a longo prazo. O carboidrato, gente, a gente não consegue, né, ficar totalmente sem ele, né? Faz falta para o nosso organismo sente falta, né? Às vezes a gente fica mais fadigado, com falta de energia, mais estressado pela falta do carboidrato, né? Então, são estratégias normalmente a curto prazo, né? Períodos aí 1 semana, 15 dias, 30 dias, né? E depois a gente vai reestruturando esse plano alimentar, reestruturando essa dieta. Porque realmente, diferente da dieta, por exemplo, do Mediterrâneo, a gente consegue manter ela a longo prazo. Uma dieta low carb, principalmente se ela for mais restritiva, a gente não consegue manter ela por muito tempo, né? O corpo, ele, como se diz, ele grita mesmo, fala assim, não dou conta, né? Então, ele pede ali que a gente se reajuste. Então, é sempre importante, né, frisando novamente, o acompanhamento com o profissional nutricionista, que vai saber, né, quais os momentos, né, para aquelas determinadas estratégias e por quanto tempo que ela vai perdurar. Quando a gente pensa nessa dieta, né, nessa estratégia low carb, é importante a gente frisar aqui 2 pontos, né? Sempre estar acompanhado de um bom profissional nutricionista para que ele, né, realmente utilize da estratégia da melhor forma, né, o período adequado, a quantidade adequada. E pensando, né, às vezes naquele paciente, né, que quer uma perda de peso mais rápida, que entrou para academia e quer ter um resultado, às vezes vai ser uma boa estratégia para poder seguir, mas sempre com acompanhamento de um bom profissional. O jejum intermitente tem sido uma estratégia muito procurada quando o assunto é perda de peso. Mas você conhece os riscos de se fazer essa dieta por conta própria? Esse é o assunto do próximo bloco.